Estão aqui para falar sobre essa situação. Bom dia, Juan, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Dirley? Tudo bem, ô Rogério? É Rogério, né? Isso. Tudo bem. Ô, Juan, por que a demora na concretização desse serviço vamos lá, as primeiras informações que a gente recebeu que chegaram a fazer um teste com o asfalto, a empresa que fez a obra, depois não continuou, enfim. Por que está acontecendo essa situação aí? O que está impedindo de terminar essa obra? Então, Dirley, bom dia novamente, agradecemos aqui a oportunidade. O que aconteceu ali é que a gente começou a fazer aquele reparo e a empresa então não teve a qualidade esperada no reparo da vala contínua lá atrás. Com isso, o SAMAI começou a fazer, vendo essas inconformidades, a gente começou a notificar a empresa, dizendo da não qualidade daquele serviço. E aí tem todo, o prazo de contranotificação, veio aquele período chuvoso, e então na semana passada a gente realmente saiu com uma matéria porque acertamos com a empresa que eles iam iniciar a garantia de obra. Realmente era para começar naquela quarta-feira e concluir já na sexta-feira dessa semana, no mais tardar. Só que, claro, era para continuidade de todos os dias. E aí eles fizeram primeira fresagem para ter a quantidade de asfalto que viria à noite, para fazer, porque a usina trabalha até um certo horário, enfim, então eles optaram em fresar tudo e já no outro dia vim com a camada asfáltica. E aí na segunda-feira nós tivemos até que reforçar nossa equipe de fiscais, porque começamos a ver que o fiscal de contrato estava fazendo um bom trabalho, mas obviamente a gente começou a ver que o contrato não estava sendo observado, seja em questão de maquinário, seja em questão do acabamento do trabalho, além de ser visual lá que não estava ficando um bom acabamento. E com isso a gente colocou uma engenheira civil como fiscal do contrato, e na terça-feira então foram lá, fizeram um trecho realmente ali perto do caldo de cana de 50 metros, e ali a empresa então mandou para os fiscais: olha, isso aqui é o que a gente consegue fazer de melhor, não adianta dizer que nós vamos melhorar porque já fizemos com acabadora e tudo mais. Então pede para os fiscais e o SAMAI vocês olharem, se vai ficar bom a gente segue já no próximo dia. E aí a gente foi lá e realmente ainda não está bom. E a empresa, eu estou replicando aqui a fala da empresa, A empresa falou isso, que não conseguiria fazer melhor. E com isso a gente disse: não, a fiscalização não vai liberar o pagamento porque continua ondulado. Então, com isso, a gente teve essa semana que fazer uma reunião com a empresa, dizendo que não estamos de acordo, não vai ficar bom, não podemos aceitar aquele serviço, e aí está caminhando para a rescisão do contrato. Mas claro que antes disso acontecer, por que não fizemos lá atrás? Porque precisou a empresa chegar para nós e dizer: olha, realmente melhor do que isso a gente não consegue fazer. Então não adianta prometer e nós não podemos aceitar. Então com isso, claro que teve esse contratempo, a gente mandou para a obra já na segunda-feira à noite, e estamos resolvendo isso hoje para sair o despacho da rescisão contratual. Vamos chamar a segunda e sabemos, pedimos desculpa a toda a comunidade ali, é uma situação dramática porque é uma das vias mais importantes ali da cidade, mas foi realmente isso, porque nesse momento a empresa, após as notificações, não, a gente vai arrumar, enquanto eles oferecem garantia de obra, a gente tem que executar. Mas a partir do momento que eles falam: isso é o melhor que nós temos, e nós soubemos que não vai ficar bom, nós precisamos mandar parar e vamos fazer a rescisão desse contrato. Duas situações. Primeiro, quanto tempo até chamar a segunda colocada? E eu vou até pensar, não dá para botar a Secretaria de Obras no circuito para conseguir fazer esse conserto, até porque não se sabe quanto vai demorar. A Secretaria de Obras não pode entrar, por exemplo, para fazer esse recap de forma emergencial, porque não se sabe quanto tempo. Assim, Rodrigo, a nossa ideia já hoje, inclusive, é chamar a segunda colocada e já alinhar com ela no mais tardar para segunda ou terça-feira, se as condições climáticas permitirem, a gente vai iniciar. Então não vai ser por muito tempo, porque o orçamento está válido, a gente já verificou tudo isso antes de fazer a reunião, a comunicação de rescisão. Então é uma questão de chamar eles para uma conversa, mostrar o trabalho, ver o que vai ser feito, e a nossa intenção é de que imediatamente na semana que vem, na segunda-feira, a gente já esteja começando a fazer o reparo. A Secretaria de Obras não pode, por exemplo? Não teria condições. Só se fosse se realmente, claro, a gente vai ter que reavaliar depois se não conseguimos que seja feito imediatamente, para não ficar assim. Mas a ideia é que o SAMAI faça. Minha pergunta para o Rogério, e que como técnico essa medida de terminar a obra, pelo menos aquele trecho, já não fazer o asfalto, ela é uma questão de ordem técnica ou por quê? Não, existem tanto a questão técnica, claro, mas principalmente existe uma certa morosidade até burocrática, Nós também, como poder público, somos submetidos a uma limitados, certa... Isso. Sim. Então, a gente também tem que seguir certos ritos, principalmente contratuais, que a gente tem que obedecer.
Claro que tecnicamente ali foi uma obra que impactou bastante a cidade, né? Tu cria um ponto frágil numa via, então isso acaba sempre voltando. Quando tu tem o solo virgem e tu mexe ele, sempre vai haver acomodações, né? Então, e a gente precisa acompanhar isso, de fato. E a parte da questão do reparo asfáltico, sim. Aí nós somos submetidos a essa burocracia também, nós também precisamos, né? Isso é um contrato entre duas partes, né? Que nós também temos que seguir o rito e a obrigação, então, que cabe ao SAMAI. Nesse contrato não está especificado, é óbvio que deve estar especificado toda a trajetória do trabalho, né? Sim. Trabalho que foi feito até agora e depois o acabamento. E ali no contrato não se especifica que tamanho de asfalto, que tipo de asfalto, que tipo de serviço. E por que há esse rompimento por parte da empresa? O que ela justifica para não terminar a obra? Ela, no primeiro momento, né, quando a gente iniciou o reparo, já notou-se que cedeu ali logo depois de alguns dias. Sim. E a gente já então iniciou por trechos a fazer a notificação, tanto na Hercílio Luz, que também é uma situação que também não está bom. Certo. Então, tanto na Hercílio como na General. Mas depois, quando ela diz, não, na garantia da obra, a gente então vai refazer todo o trecho. E aí, no decorrer disso, mas a todo momento, a empresa a todo momento nos garantindo, não, a gente vai repor, vai ficar bem, vai ficar liso. E nós, enquanto direção, os fiscais dizendo, cara, isso aqui tem que ficar liso, vamos fazer ficar bem feita, bem no rodado do caminhão. É uma situação que a vala passa no rodado onde os carros e os caminhões precisam passar, né? Então Exatamente. precisa ser uma coisa bem feita. Então é isso, Dirley. Mas a questão daí o reparo foi feito até que nesse ponto a empresa disse, não, aqui está uma amostra. Porque nós começamos a cobrar exatamente incisivamente, porque não tinha que resolver, fresaram e não pode ficar aquilo lá aberto. E aí ele fez então uma amostra que deve ver nítido, perto do caldo de cana, acho que é 30 metros. E ali foi a amostra, quando falou essa frase de que aqui é o que a gente pode fazer de melhor, não consigo fazer mais. Então aí chamamos ele, então vamos rescindir esse contrato, porque não podemos aceitar. E aí agora a gente vai... E tem uma multa bem grande também nesse contrato, entendeu, Lei? Então a gente tem que seguir com as notificações e aguardar o retorno. É uma multa bem grande, um contrato significativo, e agora nosso jurídico vai verificar se vai ser questão de aplicação. Qual é o valor dessa obra? O valor da obra é 270 mil, da vala contínua da General Osório. Isso incluindo o asfalto, tudo? Né? Não, a obra em toda não. Aí o asfalto, 200 e poucos mil. O asfalto. Que no caso essa empresa foi contratada somente para o asfaltamento. Só asfalto de vala contínua, sim. É uma empresa Agora, de asfalto. Por que quem fez o serviço de abrir, de colocar, já também não está incluído o asfaltamento? Porque a execução da adutora foi nós mesmos, foi o SAMAI. A gente fez, bem, até inclusive ali a gente usou um material, né, Rogério, de primeira qualidade para compactar. Essa empresa que ganhou a concorrência aí, que depois se disse que é isso aqui que nós vamos fazer, é uma empresa que já tem alguns contratos com o SAMAI ou já fez algum outro contrato? A gente tinha históricos negativos dessa empresa, inclusive, Dirley. E a segunda colocada, felizmente, é uma empresa que já trabalha com o SAMAI e já estamos providenciando já esse contato para faz um serviço melhor. Juan, eu encontrei uma matéria de 2022 do SAMAI aqui no site da prefeitura que diz o seguinte: quando a prefeitura fechou no dia 23 de junho de 2002 um convênio com a Secretaria... 2022. Fechou com a Secretaria de Obras um convênio para fazer essa questão do recap. Inclusive, a diretora administrativa do SAMAI na época, está aqui a aspa, dizendo que o convênio da economia, os valores são inferiores ao que pagávamos antes para as empresas terceirizadas. A Larissa Bósio, que era a diretora do SAMAI, falou: estamos muito satisfeitos e relatos colhidos com coordenadores da área técnica do SAMAI dão conta que a demanda de buracos esperando para serem pavimentados chegava a mais de 200 e após as operações conjuntas com a Secretaria de Obras não passam de 30. Uma matéria que diz que aqui em 22 que o SAMAI estava muito satisfeito com o convênio feito com a Secretaria de Obras para esse tipo de obra. A pergunta é: por que não continuaram com a Secretaria de Obras para fazer esse recap e foram para uma empresa terceirizada? Esse convênio, Rodrigo, é específico em tapa-buraco. E ele existe ainda? E ali é uma vala contínua. Então a gente tem licitação tanto de vala contínua como de meia pista, né? E o tapa-buraco. Então ali, claro, era uma situação atípica, né? Até eu não estava participando da administração, mas soubemos ali que era uma situação atípica que estava realmente com um número muito alto de buracos na cidade, e aí foi feito esse convênio com a prefeitura. Mas hoje nós teríamos então essa licitação que já está ativa, inclusive essa empresa é o primeiro serviço que a gente pediu de vala contínua, e vamos já rescindir, porque agora nós estamos com outras obras de vala contínua bem grandes e que são em regiões com fluxo bem grande de veículos. Mas ali era uma questão pontual realmente porque era no tapa-buraco.
Mas aí não há capacidade de demanda para utilizar a usina de asfalto e a própria parceria com a Secretaria de Obras para a realização de uma obra dessa natureza? Não tem condição de tempo, de equipamento, de gente, enfim? A questão Desculpa, só para escolher então uma licitação para trazer, se a prefeitura tem usina de que aliás saiu uma matéria essa semana que a usina tá refazendo seus trabalhos. Por favor, Rogério. Então, assim, o serviço do SAMAI, digamos assim, pode ser que aconteça muitas vezes num dia 5 concertos, um concerto. É uma demanda muito grande para tu deslocar equipes em vários pontos da cidade, né? Isso é um serviço moroso, né? Então, acredito que para o Obras absorver todo o reparo asfáltico ou recomposição do pavimento, para a Prefeitura de Obras seria inviável. Tá? Sim, porque aí acabaria tirando Obras de outros serviços da cidade. Isso. Por conta dessa atividade do SAMAI. É claro que a gente tem um convênio com a Secretaria de Obras também, sabe? São parceiros, né? De lei. Mas a ideia realmente é de que a gente consiga imediatamente na semana que vem estar iniciando. Até inclusive vamos fazer matéria nesse sentido. Hoje vai sair uma matéria da rescisão contratual, porque hoje vai se concretizar isso, então, e a gente vai manter essa informação ali que é importante para que a comunidade saiba, né, o que está acontecendo. Essa reforma, até porque eu notei, ela não é só no trecho que foi fresado, porque até eu vi também que ficou irregular ali depois da borracharia, onde depois ele quebra ali para o morro para subir. Ali também, então seria para fazer essa parte toda. Sim, a ideia agora não só a parte foi fresada. Não, porque a notificação da empresa era refazer toda a Ercílio Luz e também a General. E ali, então, a Ercílio, claro que a gente vai começar ali, porque o caldo de cana por ali é o ponto mais crítico. Sim, abriu aquelas panelas. Sem dúvida. Ali cedeu bastante o asfalto. Bom, então, em resumo, agora com a rescisão de contrato, com multa, que aí é uma questão burocrática dentro do SAMAI, mas na prática essa situação da obra, isso deve ser entregue à comunidade, se o tempo permitir, até quando, mais ou menos, Ron? Dá para fazer uma previsão? Ô, Rogério, desculpa. Eu acredito que resolvendo a questão burocrática, é questão de dias já dá para acionar a empresa e ela se deslocar. Geralmente o tempo de resposta não é demorado, principalmente se a nossa ideia é chamar a empresa, né, passar todo esse contexto, né? E aí sim pedir uma urgência para ele estar executando esse serviço, né? Ali tem vale a pena ressaltar que o SAMAI sempre procura principalmente fazer esse tipo de obra no meio-fio, né? Porque o meio-fio ele acaba não tendo trânsito, né? Então, como ali tinham muitas adutoras, a gente acabou sendo obrigado a executar justamente onde passa o rodado dos veículos, né? Então, isso também acaba causando um transtorno bem maior. E em relação à empresa, com certeza vai ser assim, caráter de urgência, nós também vamos chamar ela para uma conversa, acredito que ela também vai responder à altura. Muito bem. Algo mais aí? Só mais uma. Essa nova empresa já foi conversada, por exemplo, porque você falou que essa empresa não tinha como entregar o padrão de qualidade, né? E fez aquela pavimentação pequena. Então, vocês já conversaram com essa segunda empresa para saber assim, não, nós temos condição de entregar com padrão de qualidade? Ainda não, mas é visível ali que a gente consegue, sabe, Rodrigo? Baseado em que você diz que é visível? Na nossa outra empresa que já presta um serviço para nós. Então, eles já fizeram? Já trabalham com vocês. É nítido que eles conseguiriam fazer melhor. Muito bem. Odilei, pois não. Para te interromper, nós gostaríamos de talvez aproveitar esse momento para anunciar uma obra que a gente vai começar na segunda-feira, não sei se é pertinente. Pode ser. Pode ser lá na Unifeb. A gente vai começar, tudo indica que segunda-feira vamos iniciar a continuidade de uma adutora lá na Unifeb, perto da Bilu, exatamente, sim. Né? Uma adutora de 400 ali na Beira Rio, onde ela parou, tem até um ponto que ela parou antes da alça de acesso ali na ponte, então a gente vai fazer à noite também essa obra, das 10h30 da noite às 5 da manhã, e vai seguir ali pelo lado, subindo ali na Vedelino Mafezoli. A gente pede aí a atenção dos condutores, a gente já vai fazer a obra a partir de segunda-feira à noite, vamos também anunciar, né? E é uma obra bem importante também para levar abastecimento de água ali para aquela região de Santa Terezinha. Muito bem, eu agradeço o Juan Reis, diretor-geral de operações, e o Rogério Lazarotti, coordenador da engenharia do SAMAI, que vieram aqui esclarecer essa situação da General Osório. E agradecer ao Cláudio Santos, que fez essa ponte aí com o jornalismo da cidade,
para trazer essa informação que em breve, então, vai se encaminhar a resolução do programa. Muito obrigado, viu, Juan? Obrigado, a gente agradece essa oportunidade de ler essa audiência importante aqui do programa de vocês, nos faz que a gente possa trazer o nosso dever de informação à comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço também a oportunidade e coloco à disposição aí quando precisar. Estamos à disposição para tirar as dúvidas da população.